Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Bem-vindos ao meu canal. Bom, eu pretendo fazer um estudo com vocês e fazer com que vocês tenham uma noção geral sobre o assunto da parasitologia. Então, a parasitologia humana. Tá, bom, isso aí, antes de mais nada, não é coaching, né? Para você se livrar de um colega de escola que sempre quer que você ponha o nome no trabalho dele, ou quem sabe um parente que está te pedindo dinheiro, ou qualquer coisa que o valha, alguém no trabalho, enfim. Parasitologia como relação ecológica. Então eu quero que você entenda alguns conceitos fundamentais sobre parasitologia. Mas para você entender direitinho a parasitologia, vamos começar pensando no seguinte: você precisa entender o que é isso, né? Entender o que é isso para depois nós estudarmos alguns casos especiais. Então é isso que eu quero fazer nesse vídeo, que é o primeiro vídeo de uma série, tá legal? Vamos ver então do que se trata esse mundo, né, da parasitologia, uma forma de estudo de uma relação incrível que existe, né, entre os seres vivos. Então, vamos lá com algumas situações, como eu estou mostrando aqui, né? A parasitologia, na verdade, é um ramo da ciência que tenta descobrir, né, e desenvolve um conhecimento sobre as relações ecológicas desarmônicas. Então, são relações, olha aí, ecológicas desarmônicas. O que quer dizer isso? São relações não muito boas entre os seres vivos. Então, são relações que atrapalham a vida deles de uma forma ou de outra, certo? Então, por isso a gente chama de desarmônica. É uma relação desequilibrada entre duas espécies diferentes. Então, não pode ser entre você, como eu falei, e o outro colega que você tem. Não, isso aí é uma outra situação. A gente chama de parasita social, né? Tá até na moda agora por conta até de um filme que teve, né? Um filme coreano que teve muito sucesso. Nós estamos em 2020, em plena situação de pandemia, e o ano passado estreou o filme, né, Parasitas, que mostra realmente uma relação de aproveitamento que tem uma família em relação a outra, e na verdade depois você nem sabe quem se aproveita de quem. O fato é que na biologia e na parasitologia, de um modo mais específico, essas relações interespecíficas e desarmônicas, elas são relações que causam prejuízo em um dos lados, certo? Bom, então, como eu digo aqui, ó, interespecíficas, porque são espécies diferentes, onde uma delas que é a parasita, no caso, obtém alimento, obtém um local seguro, né, para a reprodução, né, e ele se protege, ele mora ali, mas não oferece nada em troca. Como ele não oferece nada em troca, é uma relação desarmônica, uma relação que não obedece um equilíbrio. E quem é o prejudicado, né? É aquele que recebe o parasita, certo? Então, é uma relação unidirecional, ou seja, existe um benefício apenas numa única direção, na direção do parasita, né? Aquele que recebe o parasita, ele o recebe sem vontade própria, né? É involuntário. E aí, esse é o prejudicado. A esse prejudicado, nós vamos dar o nome de hospedeiro, aquele que hospeda, ou como muitos falam, aquele que alberga o parasita, tá? Então, esta relação unidirecional é o que nós vamos chamar de
parasitismo. Uma incrível relação ecológica que tem como finalidade apenas beneficiar o parasita, certo? Por isso, ela é muito importante para o conhecimento das pessoas que estudam na área de saúde, né? Como médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, até biólogos e outros mais. Isso é uma área de conhecimento muito importante para a gente conhecer, né? E aí eu quero mostrar para vocês também uma outra situação, que é aqui para a gente identificar, né, algumas características do parasitismo como se. Aqui a gente pode entender que o parasitismo ele é uma relação ecológica que tem uma tendência a ir para o equilíbrio. Não existe relação ecológica que esteja fadada à extinção, ao prejuízo eternamente. Existe uma força muito competente da natureza de fazer com que eles entrem numa harmonia. Só que essa harmonia pode custar a vida de muitos hospedeiros. Este é o grande problema. Então, ela tende ao equilíbrio com o passar do tempo. E é claro, as consequentes adaptações que acontecem, né, em todos os seres vivos são adaptações evolutivas. Todo ser vivo tem a capacidade de evoluir. Quando eu falo todo ser vivo, não é cada indivíduo daquela espécie, é a espécie. A espécie ela evolui e ao evoluir ela melhora aquele tipo de relação ecológica. Então o parasitismo tem a tendência de evoluir para uma forma mais simbiótica, né, de relação, ou seja, uma forma mais harmônica, podendo chegar até a um mutualismo onde ambos se ajudam, certo? Porém, existem parasitas que a gente tem hoje, né, porque os seres vivos estão em constante processo de mudança, de evolução, né, e de adaptação, portanto. Então nós temos hoje uma série de casos de parasitismo, tá? Os parasitismos são universais, né? Então você encontra em qualquer lugar algum tipo. Alguns tipos de parasitismo são específicos de uma certa região e você não encontra em outra, e assim por diante, tá? Depende do clima, por exemplo, o clima influencia a vegetação, que influencia a alimentação, que influencia o regime de chuvas, ou seja, fatores que nem são vivos, né? Fatores ambientais que favorecem a existência deste ou daquele parasita. Tá bom? Mas veja, existem parasitas de diferentes espécies, tá? E mesmo reinos distintos, como por exemplo, o fungo é o reino fungi. Também tem o protozoário, né? O reino protista ou protoctista, né? Você tem os helmintos. Helmintos são vermes, tá? Podem ser platyhelmintos, que são os vermes de corpo chato, ou nematelmintos ou asquelmintos, que são aqueles vermes que têm corpo cilíndrico. E tem também bactérias, tá? Que são unicelulares, certo? E também nós temos os vírus, que sequer são formados por células, são seres acelulares, tá bom? E o que todos têm em comum, todos eles têm em comum a necessidade de um hospedeiro. A necessidade de um hospedeiro onde eles desenvolvem uma etapa importante da vida deles. É o que a gente chama uma etapa importante do seu ciclo vital, né? Ou ciclo de vida, tá bom? Então aqui, por exemplo, você tem o caso do fungo. Aqui você está vendo o fungo, né? Da Candida albicans.
que é o principal causador da candidíase, né? Ele está sendo visto em microscopia, né, porque é um ser microscópico, é um fungo microscópico, né, que habita, né, de forma natural, né, a mucosa vaginal, mas em determinadas situações o fungo ele gosta de ambiente quente e úmido, né, em determinadas épocas do ano, ou que você tem muito calor, ou então em lugares que são tropicais, você tem uma incidência maior da candidíase, tá? Quando este fungo se prolifera de uma forma mais acentuada, né, na mucosa vaginal, provocando irritações, tá? E provocando também outros tipos de situação, como corrimentos, né, corrimentos com odor, etc. Tá bom? E aqui você tem um outro exemplo, né, do gênero Leishmania, que causa a leishmaniose, que tem a forma visceral e também tem a forma cutânea, conhecida popularmente aqui no Brasil como úlcera de Bauru, tá? E aqui uma imagem em forma de microscópio, né? Todos eles são de microscopia. Então, nesse caso é a leishmaniose, que provoca a úlcera de Bauru, que no caso é um protozoário. Então, aqui eu tenho um fungo, um protozoário, e aqui bactérias, tá? Então, bactérias, né, da Escherichia coli, a bactéria que pode ser encontrada naturalmente na mucosa intestinal, né, do baixo intestino, onde você tem uma flora intestinal em que você encontra esse tipo de bactéria, tá? Em que ela pode entrar em desequilíbrio, aumentar em muito a população e causar alguns desarranjos aí. E ela pode se multiplicar em alimentos, né? É natural que você coloque essas bactérias dentro de você através da alimentação. Quando o clima, né, e o tipo de alimento favorece muito a multiplicação delas, então você ingere demais e isso pode causar a multiplicação dela dentro de você, uma intoxicação alimentar. É quando você vê, por exemplo, certos alimentos sendo retirados, né, das prateleiras por causa da presença de bactérias. Muito bem, então você tem aqui alguns exemplos daquilo que são os seres causadores de parasitismo. Olha, pessoal, acompanhem os próximos vídeos então e olha, aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. No próximo vídeo eu vou falar com vocês a respeito, de alguns personagens importantes do parasitismo. Eu não estou falando de gente não, viu? Eu estou falando de parasitas. Então vamos aprofundar um pouco mais o beabá, né, da parasitologia para que você fique por dentro dos termos de parasitologia. Esse é um programa introdutório de parasitologia humana. Depois nós vamos ter a parte dos casos, o estudo das doenças em foco, cada vídeo para uma doença em separado, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, dê um like nele, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!